Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Pode fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar dentre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se pelas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor no hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor no hino de vitória. Do outro lado cantou.
sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Seu amor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra tua, tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Você pode erguer suas mãos e vamos cantar. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo muda. Se pedimos em teu nome. Você pode dar um brado de vitória a Jesus. Te louvamos, Senhor.
uma palavra. Vamos! Apenas uma palavra tua. Vamos, pega essas mãos e cante. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder. No teu nome, A ouvir a palavra do Senhor diz que os milagres seguirão aqueles que creem. Nós cremos nos teus milagres, Jesus. Nós cremos no teu agir, Jesus. Aleluias. Vamos cantar mais uma vez. Há poder. Há poder. A ouvir Você pode erguer suas mãos comigo o mais alto que você puder nessa hora. Nós queremos profetizar cura aqui nessa manhã. Eu quero profetizar o mover de Deus aqui nessa manhã. Nós cremos, Senhor, num Deus que cura, num Deus que restaura. Nós cremos que há poder no teu nome, Jesus. Nós acabamos de cantar. E se existe alguém aqui nessa manhã que está enfermo, nós profetizamos a tua cura, Jesus. Vem com cura, Jesus. Vem com cura sobre este lugar aqui nessa manhã, Jesus. Passeia no nosso meio, Jesus. Passeia no nosso meio, Jesus. Nós profetizamos cura na alma, cura no corpo, Jesus. Na mente, Jesus. Restaura os corações aqui nessa manhã, Jesus. Os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, Jesus. E se existe alguém aqui nessa manhã com o seu coração triste, que você seja cheio da paz do Senhor Jesus. Se você entrou aqui nessa manhã sem esperança, que você possa ser cheio da esperança que vem de Jesus. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele cura, Ele restaura, Ele faz nova todas as coisas. E eu quero profetizar um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque nós cremos que apenas uma palavra, basta uma palavra tua, Jesus, e tudo muda, Jesus. Nós queremos profetizar isso aqui nessa manhã, Jesus. Que há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Basta uma palavra e profetize isso sobre a sua casa. Vamos. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo muda. Se pedimos em teu nome. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, ainda com seus olhos fechados. Te convido mais uma vez para declarar esse nome sobre todas as áreas da sua vida. Não sei como você chegou aqui hoje. Talvez muitos chegaram tristes, abalados, com dúvidas. Outros chegaram alegres, com o coração grato. Não importa.
Começa a declarar Jesus, Pai, Jesus, esse nome sobre as minhas necessidades, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os meus filhos. Jesus, sobre a vida dos meus filhos, sobre o futuro deles, sobre o futuro emprego do meu filho, a futura esposa, o futuro marido. Jesus, sobre a vida do meu marido, sobre o trabalho dele. Jesus, sobre a minha família lá no Brasil. Jesus, o teu nome é proteção, é paz sobre a minha família, sobre toda a tribulação. Jesus, sobre esse espírito de enfermidade que me perturba dia e noite. Jesus é sobre a minha vida. Jesus, o seu nome é cura, o seu nome é Jeová Rafa, aquele que cura, aquele que sara, aquele que faz o justo persistir, aquele que faz o cego voltar a ver. O Jesus, no seu nome tudo se fez, tudo se criou. Jesus, nós te louvamos, papai. Obrigado, Jesus, porque no teu nome nós encontramos força, no teu nome nós encontramos ânimo. Nós te louvamos, papai. Obrigado, Jesus, obrigado, papai. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, pode tomar o seu assento. Muito bom dia. Aleluia. Glória a Deus, que atmosfera maravilhosa. Deixa eu perguntar para alguém aqui, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem algum visitante? Deixa eu conhecer você, levanta a mão. Olha quantas mãos levantadas. Mantenha a sua mão levantada, eu quero te entregar um presentinho, uma lembrancinha. Os nossos voluntários vão correr agora até você. Temos 2 mãos aqui, uma ali, eu vejo uma ali na galeria. Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos. Essa é a Lagoinha Toronto Church, uma família para pertencer. E tirando Jesus hoje, vocês são as pessoas mais importantes da casa. Nós queremos te conhecer, nós queremos servir cada um de vocês. Glória a Deus. Queridos, eu cheguei hoje aqui com um coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo aquilo que Ele é. Quantos aqui de verdade podem levantar as mãos e falar: eu também, eu sou muito grato a tudo que o Senhor tem feito, a tudo que o Senhor fez pela minha vida, continua fazendo. Irmão, deixa eu te falar, se você hoje está aqui hoje, se você está aqui, já é um motivo de gratidão. Se você está nessa nação, saiu da sua terra, é um motivo de gratidão. Se você tem uma casa para morar, se você tem uma cama para dormir, já é um motivo de gratidão. E esse espírito de gratidão precisa nos encher cada dia mais. Deixa eu te dar um dado aqui para você ficar ainda mais grato. Esses dias eu estava pesquisando. Você sabia que se você está aqui hoje e ganha mais de $3.000 canadenses, acima de um salário mínimo, se você ganha acima de $3.000 canadenses, você sabia que você já está 95% acima da população mundial em termos de salário? 95%. A média salarial da população global é de $1.100. Sabia disso, pastor Henrique? 1.100. Então, se você ganha mais de 3, você já está, se você ganhar 4, 5, aí você já imagina. Se você ganhar mais de 4, você já sobe para 97%. Por isso, meus queridos, nós precisamos ser gratos. Porque o Senhor nos entregou, sabe, um país, um trabalho, onde nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu queria ler aqui um versículo para você. Está lá em Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Vou ler mais uma vez: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quantos podem falar amém? Queridos, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não mediu esforço para poupar, para nos entregar a ele, como que ele não nos dará todas as outras coisas? Nós precisamos entender que em Cristo, fala comigo, em Cristo, todas as minhas necessidades são sanadas. Em Cristo, todas as minhas necessidades são supridas. Fala para a pessoa do seu lado, em Cristo,
Todas as suas necessidades são supridas. Em Cristo, você só precisa de Jesus. Glória a Deus. Quantos têm necessidades aqui dia a dia? Deixa eu ver. Só isso, gente. Eu tenho muitas necessidades, meus irmãos. Só que eu preciso entender que em Jesus, nele, todas as minhas necessidades já foram supridas. Glória a Deus. Sabe, meus queridos, todos nós temos necessidades, mas em Jesus nós encontramos alívio. Glória a Deus. Queridos, existe uma matemática dos céus. Quando nós vamos para a escola, no ensino fundamental, principalmente, nós aprendemos sobre muitas regrinhas de 3 na matemática. Regrinha de 3, x mais y é igual a z. Mas nos céus também existe uma matemática. Nos céus, para cada necessidade que você tem, existe uma provisão. Qualquer necessidade, meus queridos. Pega isso, toda necessidade, nos céus já há uma provisão para você. Só que existe uma fórmula no meio: necessidade para se chegar à provisão. Então, necessidade mais entrega é igual a provisão. Nos céus, no reino dos céus, na palavra, não tem como eu chegar numa provisão se eu não puder exercer a minha entrega. Eu preciso entregar. Ah, mas como assim, Lucas? Já vai falar de dinheiro, eu preciso entregar para poder receber? Como assim que Deus é esse? Querido, nós precisamos entender que Deus, Ele nunca vai pedir para que você faça algo que Ele não tenha feito antes. Deus nunca vai pedir, faça isso, sem que Ele tenha feito antes. Nós acabamos de ler aqui Romanos 8, Ele se entregou, Ele não poupou, Ele não mediu esforços, Ele se entregou, Ele entregou o Filho dele. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que entregou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós precisamos entender que para poder receber, nós precisamos entregar. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Lucas. Olha que maravilhoso esse versículo. Deem e será dado. Aqui é Jesus falando. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Meu Deus do céu. Deixa aqui o versículo. Deem e será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Porque na medida que vocês derem, na medida que você entregar, também será entregue a vocês. Queridos, por isso que agora é um momento maravilhoso. Nós vamos continuar aqui adorando ao Senhor, nós vamos continuar aqui exaltando o nome dEle. Só que dessa vez com entrega, dessa vez com as nossas sementes, dessa vez com tudo aquilo que Ele tem nos entregado, com tudo aquilo que Ele tem, sabe, nos confiado. Agora é o momento de nós declararmos: Senhor, realmente eu estou aqui, eu tenho muitas necessidades e o Senhor se preocupa por cada uma delas. Mas primeiro eu preciso te dizer, Senhor, que a minha provisão é o Senhor. Todas as minhas necessidades já foram sanadas em Cristo Jesus. Então o meu dinheiro, aquilo que é entregue, aquilo que eu tenho não me pertence, pertence ao Senhor, porque na medida que eu entrego, essa é a mesma medida que eu recebo. E por sinal eu vou melhorar isso: você nunca vai receber na mesma medida, você vai receber mais, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Você já viu você semear uma semente e nascer um fruto daquela semente? Não tem como. Daquela semente nasce uma árvore que gera muitos e muitos frutos. Nós precisamos entender que cada semente entregue, cada semente semeada no ambiente profético como esse, traz destino, traz provisão. Mas eu preciso entender, confiar no meu coração que a minha provisão é do Senhor. Ele quem vai sanar todas as minhas necessidades. Sabe, em 1980 nasceu um rapaz chamado William. O William, ele era um inglês, nasceu lá na Inglaterra, migrou para os Estados Unidos com a sua família e com 12 anos começou a trabalhar numa fábrica de sabão, Carlão.
E aí ele tinha um pastor que ele tinha um pai que era pastor, e o pai dele ensinou ele, falou assim: filho, eu vou te ensinar um princípio que você precisa carregar para a sua vida inteira. Você precisa devolver sempre ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, e Ele te prosperará. E ele ficou meditando nessa frase durante toda a vida dele: eu preciso devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, porque Ele vai me prosperar. O William começou a trabalhar com 12 anos, com 23 anos ele abriu a sua própria fábrica de sabão. E aí ele passou a inverter a ordem. Ele falou assim: por que eu preciso entregar para o Senhor 10% se Ele tem me entregado tudo? Não, eu preciso inverter a ordem. E o William começou a sonhar em um dia viver com 10% e entregar 90%. Meu Deus! E com 33 anos o William passa a viver com 10% e entregar 90%. O sobrenome desse rapaz é William Colgate. Quantos conhecem a marca Colgate? A maior marca de creme dental hoje do mundo. O William Colgate carregou com ele um princípio de honra, de entrega, de ousadia, numa semente recalcada, que ele ia receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele inverteu a ordem. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Essa é a promessa de Deus. Eu queria te desafiar agora a separar da sua semente, separar do seu melhor, crendo que o Senhor, Ele vai te entregar. Se você chegou aqui com mãos vazias, se você chegou aqui triste, com dúvida, se você chegou aqui muitas vezes sem ter, irmão, creia que o Senhor é a sua provisão, que através da sua semente Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Através da sua entrega hoje, Ele vai transformar todo o choro em alegria. Através da sua semente hoje, Ele vai transformar os seus dias ruins em dias bons. Através do seu choro, Ele vai te prosperar. Através da sua semente, Ele vai te dar um novo destino. Através hoje da sua coragem, da sua ousadia de entregar, Ele vai transformar a sua vida, porque esse é o nosso Deus. Aleluia. Nós temos aqui na tela todas as opções de dízimos, de oferta. Se você deseja semear por cash ou pela maquininha, levanta a sua mão lá no alto. Os nossos voluntários irão te servir agora. Aleluia. Não fica de fora desse momento. É um momento de exaltarmos, entregarmos ao Senhor. Aleluia. Vou te dar mais 10 segundinhos para a gente orar juntos, para a gente entregar junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua oferta, meus queridos, lá no alto. Mesmo se você chegou aqui com as mãos vazias e não tem nada, entregue o seu coração mais uma vez ao Senhor. Paizinho querido, aqui está, Deus, a nossa semente. Aqui está, ó Pai, a nossa oferta. Aqui está o nosso melhor. Aqui está o que te pertence, Jesus. Não é nosso, mas é do Senhor. O Senhor tem nos dado tudo. Chegamos aqui, ó Pai, com o coração grato a tudo que o Senhor tem nos dado. Paizinho, transforma a nossa sorte, renova, ó Pai. Senhor Deus, nós temos trabalhado, nós temos nos esforçado, ó Pai, e nós queremos agora entregar e semear, porque nós cremos, ó Pai, para cada necessidade, através da nossa entrega, haverá uma provisão sobrenatural sobre a nossa vida. É assim que nós oramos, ó Pai, é assim que nós entregamos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Todo coração ferido.
meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Você pode as suas mãos comigo e vamos cantar isso? Toda a terra em tu. Vamos lá, Goiânia. Sua voz. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Vamos. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Levante suas mãos. Ainda nesse espírito de adoração, Pai, nós derramamos todo louvor a Ti, Senhor, porque o Teu fôlego está sobre cada um de nós, ó Pai. E somente o Senhor é aquele que nos dá o fôlego de vida, o ar que respiramos. A Ti rendemos tudo, Senhor. Pai, dependemos de Ti, dependemos da Tua graça sobre as nossas vidas, da Sua misericórdia sobre cada um de nós. Que em nome de Jesus nós possamos render louvores a Ti nessa manhã. Que o Seu nome seja glorificado, o Senhor seja engrandecido em nosso meio. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Que o Espírito do Senhor está nesse lugar, meu querido. É maravilhoso a gente poder perceber que o Pai está em casa.
O Senhor te trouxe nesse lugar não somente para ser mais um domingo qualquer, mas Ele quer te lembrar de alguma coisa nesse dia. Por isso, abra o seu coração. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14, diz assim que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se o Senhor te trouxe nesse lugar, se você acordou nesse domingo, falando assim, olha, eu sinto uma vontade hoje de ir para a igreja, é porque o Espírito de Deus te criou, te guiou até esse lugar. Isso significa que você é filho dele. Por isso, mais um momento intencional, eu quero que você feche seus olhos no seu lugar, que você fale com teu pai nesse momento. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos impeliu à tua presença no dia de hoje, porque o Senhor quer limpar o nosso coração, o Senhor quer transformar a nossa vida, o Senhor quer fazer algo novo, o Senhor quer nos lembrar de alguma coisa nesse domingo. Por isso, Senhor, abra o nosso coração para receber a tua palavra nesse dia, para que o Senhor venha verdadeiramente nos lembrar de que o Senhor é nosso Pai. E se o Senhor é nosso Pai, o nosso pastor, nada nos faltará. Por isso podemos confiar em Ti em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero falar com você hoje que você tem pai. Você tem pai, e isso vai muito além do que simplesmente algo terreno ou algo que você possa compreender. Isso é uma verdade espiritual. Sabe, todo mundo aqui é filho de alguém. Não tem nenhum clone aqui, ou como minha mãe diria, filho de chocadeira. Tem algum filho de chocadeira aqui? Minha mãe falava isso, quando eu fazia alguma malcriação, ou não queria obedecer, ela falava, você não é filho de chocadeira, rapaz, você é meu filho, me obedece. Todo mundo aqui é filho. E todo mundo aqui tem uma história de paternidade. A paternidade que nós vivemos, geralmente ela reflete a maneira como nós nos comportamos por toda a nossa vida. A menina, ela vai escolher se casar com alguém que seja parecido com o primeiro amor da vida dela, com o pai. Ou talvez ela vai olhar para o pai que teve e vai falar, eu não quero jamais alguém que foi semelhante àquele homem, e vai buscar o extremo oposto. O menino, ele cresce olhando para o pai, falando que é o meu pai, meu herói, e eu quero ser como ele. Ou talvez ele cresce olhando para as fraquezas, para a arrogância do pai, para a maneira do pai ser autoritário, e fala, olha, eu não quero ser ninguém semelhante a esse homem, eu quero ser exatamente o oposto. Fato é que a paternidade que nós tivemos molda o caráter da nossa vida. Alguns talvez não tiveram pai, outros preferiam não ter tido, já outros não conseguem conceber a ideia de ter nascido de um outro pai. E eu quero começar abrindo um pouco do meu coração e me expondo aqui algo da minha vida que realmente moldou a minha história. Sabe, algumas pessoas sabem, quando eu era mais jovem, eu tive problemas com meu pai. Meu pai, ele foi um ótimo pai, mas ele não foi um bom marido. Meus pais tiveram muitos problemas de relacionamento, traição. E por eu estar mais próximo da minha mãe, eu acabei me afastando muito do meu pai. Por estar mais próximo da minha mãe, eu abracei mais a dor dela e, de certa maneira, eu ignorava o meu pai. Até fiquei tempos sem falar com o meu pai. Eu chegava a dizer de vez em quando, olha, eu sou órfão de pai vivo. Quem já disse isso? Quem já se viu em uma situação assim? Mas graças a Deus o tempo passou e houve reconciliação. Eu me aproximei novamente do meu pai, a gente liberou perdão, nos tornamos ótimos amigos. Principalmente depois que eu descobri a nossa primeira gravidez, nosso primeiro filho. Eu comecei a enxergar a paternidade de uma maneira diferente. Eu comecei a já pensar, poxa, existem crises na paternidade. O homem, quando vira pai, algumas coisas mudam. Eu comecei a entender, poxa, deve ter sido difícil para ele.
Mas como muitas pessoas sabem, infelizmente eu perdi o meu pai 50 dias antes de eu me tornar pai. Por um tempo eu cheguei a dizer que eu era órfão de pai vivo. Eu não falava com meu pai porque eu não queria. Mas aí chegou um momento onde eu realmente descobri qual era a dor de ser um órfão. Antes eu não falei com meu pai porque eu não queria. Hoje eu não falo porque eu não posso. Fato é que a gente não entende muitas vezes o que é a paternidade. Hoje eu sou pai e eu não apenas encaro isso como um papel biológico, mas eu encaro isso como uma missão. O meu chamado hoje é ser pai. Um fato é que a questão da paternidade sempre foi algo que gritava dentro de mim por toda a minha vida. E hoje eu entendo que esse é o meu principal chamado, é ser um pai, ser um bom marido. Eu estou crescendo homens nessa terra. O Samuel já está com quase 4 anos e agora vem o Gabrielzinho, está chegando aí. Fato é que, de certa forma, Deus usou a minha dor na paternidade para me revelar a paternidade do Deus eterno, do nosso Pai. Sabe, de um filho ferido, hoje eu me tornei um pai curado, mas não simplesmente porque eu sou bom, não sou bom, é porque Ele é misericordioso, e Ele mostrou para mim que Ele é o Pai que nunca falta, Ele é o Pai que sempre ama, Ele é o Pai que cuida, Ele é o Pai que vai além daquilo que nós imaginamos e pensamos. A dor me ensinou que existe um peso na missão de ser pai. Se você é pai, entenda uma coisa, meu irmão: ser pai não é um título, mas é um chamado. É um chamado de Deus. E eu quero que você entenda comigo, a palavra de Deus nos revela sempre. Deus usa homens e mulheres na palavra de Deus para nos mostrar como Ele é, como Ele age para conosco. Nós podemos aprender quem Deus é olhando para os homens que Deus levantou nessa terra. Entenda uma coisa, meu querido: Deus vai se revelar para alguém através da sua vida. Deus vai se revelar através daquilo que você viveu, através da sua história, pois foi assim que Ele fez por toda a história da humanidade. Deus usa pais para revelar a paternidade dEle. Como por exemplo, Noé e seus filhos. Deus precisava salvar a humanidade, e Deus salva a humanidade através de uma família que construiu um projeto juntos, de um pai que decidiu construir algo com seus filhos. Noé construiu uma arca, passou 100 anos construindo um projeto que salvaria a humanidade juntamente com seus filhos. Deus também, da mesma forma, constrói um projeto com seus filhos que salva a humanidade. Se todos aqui foram guiados pelo Espírito Santo, é porque todos aqui são filhos de Deus. Deus está construindo um projeto com você que vai salvar a humanidade. Deus conta com você. Davi, o grande rei, ele tinha o sonho de construir um templo, mas por alguns motivos ele não podia construí-lo. Então ele olha para o filho e ele fala: eu não vou construir o que eu tanto sonho, mas o meu filho vai construir. E a palavra de Deus fala que ele junta todos os recursos necessários para que o filho construísse o ministério dele. O chamado de Salomão era construir um templo e ser o homem mais sábio sobre a terra. E quem preparou isso, quem preparou todo esse caminho, foi o próprio pai. Davi fez questão de deixar tudo pronto para que o seu filho continuasse fazendo a missão dele. Assim como o pai, o nosso pai, já deixou tudo pronto para você construir a sua missão, para você construir os seus sonhos, para você construir os seus projetos. O pai já preparou todas as coisas. Existe uma história linda de Zacarias, o pai de João Batista. Ele era um sacerdote de Deus, ele era um homem de Deus, um homem movido ali pela palavra de Deus. Mas ele já era idoso e a mulher dele era infértil. E certo dia o Senhor fala para ele: olha, vocês vão ter um filho que vai preparar o caminho do Senhor. E Zacarias, mesmo sendo um crente fervoroso, ele duvida, ele fala: não vai rolar. Eu sou velho, minha mulher é estéril, não vai dar certo. E a Bíblia nos mostra no livro de Lucas que ele, por ter duvidado, ele ficou mudo por toda a gestação.
E de maneira milagrosa, quando o bebê nasce, quando o pequeno Joãozinho nasce, ele volta a falar. E no livro de Lucas, capítulo 1, ele vai declarar uma linda canção sobre o que Deus estava fazendo perante o seu povo. E de repente, no meio dessa profecia, ele vira e profetiza sobre o seu filho. Ele diz assim, em Lucas 1:76: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, por causa das tenras misericórdias de Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. É lindo você ver como o pai não estava somente gerando o filho, mas ele estava gerando profeticamente o destino do seu filho. Ele disse: olha, você será chamado profeta do Altíssimo e irá diante do Senhor preparar um caminho. E de repente você vê João Batista, próximo aí aos seus 30 anos, gritando pelos desertos, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Prepare um caminho do Senhor, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O Senhor nos mostra que existe já um destino profético para cada um de nós. O Senhor já declarou dos céus um destino profético sobre os seus filhos. Portanto, acredite na palavra que o seu pai já falou ao seu respeito. Acredite no destino que o seu pai já preparou. Você vê, por exemplo, Jairo, que era um dos principais da sinagoga no tempo de Jesus. E nós sabemos que a sinagoga não gostava muito de Jesus. Os homens da sinagoga mataram Jesus. Mas Jairo, mesmo sendo um dos principais da sinagoga, certo dia ele vê a sua filha doente a ponto da morte. E mesmo com a posição que ele tinha perante a sociedade, ele decide engolir todo o orgulho e ele vai atrás de Jesus, fala: Jesus, eu sei o que você tem feito, somente o Senhor pode curar a minha filha. Mesmo contrariando o que os amigos sacerdotes dele pensariam, ele foi e reconheceu aquele que era o único capaz de fazer alguma transformação verdadeira. E ele se humilhou, ele passou por certas situações que alguém na posição dele não poderia passar, mas ainda assim, a palavra de Deus nos fala que quando eles chegaram na casa, a filha já estava morta. Mas Jesus fala: aí, levanta, porque essa menina só dorme. Sabe, fato é que Deus salva pessoas através de famílias. Noé construiu a salvação com seus filhos. Deus ainda usa famílias e salva famílias pelo exemplo dos pais. Davi, ele preparou um legado que ele nunca veria, porque os pais constroem para os filhos aquilo que ainda está por vir. Sabe, Zacarias, ele não gerou apenas um filho, ele gerou profeticamente o futuro que traria a presença de Cristo para essa terra. Jairo, ele engoliu o orgulho por amor à sua filha, porque pais de verdade descem para levantar os seus filhos. E teve o pai do filho pródigo, que não esperou para julgar o seu filho. A palavra de Deus fala que o filho foi embora com toda a sua herança, e certo dia ele decide voltar esperando o julgamento do pai. Ele falou: não, eu vou ser um dos escravos, um dos servos do meu pai. Mas em vez de julgamento, ele encontra reconciliação. O pai não o expulsou de casa, pelo contrário, o honrou e festejou. A palavra de Deus fala em Salmo 127, a partir do verso 3: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas. Ele não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sabe um ponto interessante? Talvez nesse ponto da mensagem você esteja olhando para mim
e pensando que eu quero falar com os pais aqui. Mas na verdade não. Eu quero falar com os filhos. Eu quero falar com as filhas, que entendem que, assim como Deus se mostrou usando pais na história, Deus é o Pai que nunca falta. Os filhos são flechas, e só uma flecha bem preparada, bem moldada, bem lançada, pode atingir um propósito para o qual ela foi criada. E Deus, o Pai perfeito, Ele não apenas nos cria, mas Ele nos molda e nos envia com uma direção certa. Deus te trouxe até aqui, te moldou, te lapidou, para te enviar na sua missão e no seu propósito. Como eu disse, nem todos aqui são pais, mas todos aqui somos filhos de um Deus Pai. Todos aqui somos filhos do Deus eterno, e como filhos, nós precisamos entender o que nos afasta do Pai e o que nos leva de volta. Todos aqui temos o mesmo Pai. A palavra de Deus fala que, em hebraico a palavra Pai é Abba. Jesus, todo momento quando ele ia orar, ele falava Abba, Pai, que é tipo um papai, paizinho. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Mas é importante a gente entender nessa manhã que existem coisas que nos afastam do nosso Pai. Nós precisamos entender hoje que o pecado nos afasta do Pai. A palavra pecado no hebraico é errar o alvo. E se acabamos de dizer que filhos são flechas na mão do arqueiro, nós entendemos que o Senhor nos lançou para a vida, e pelo nosso pecado, muitas vezes nós erramos o alvo, não porque o arqueiro errou, mas porque a flecha estava torta. Porque a flecha por algum motivo se empenou no caminho e acabou errando o alvo. Pecar é errar o alvo, mas continuar no pecado é esquecer que você tem Pai. Porque mesmo se uma flecha erra o alvo, o arqueiro pode voltar, pegar aquela flecha e arrumar ela novamente, para que ela possa atingir o propósito para o qual ela foi criada. Entenda uma coisa, meu querido: pecar nunca é apenas um erro moral ou um tropeço isolado, não. O pecado é um lamaçal que promete prazer, mas entrega prisão e destruição. Ele nos aprisiona, ele nos suja, nos mancha, porque quando pecamos, muitas vezes nós achamos que estamos no controle, achamos que não, foi só um deslize, é só uma fase, foi só uma escolha pessoal que eu errei, mas aos poucos a gente vai se lambuzando no pecado, nos afundamos, nos distanciamos, ficamos cada vez mais irreconhecíveis, nós perdemos a identidade, nós ficamos totalmente irreconhecíveis. Nos iludimos achando que conseguimos nos limpar através de nossas boas obras, através de nossas boas ações, através da nossa religião, através de comportamentos corretos, mas tudo o que tentamos sem o Pai é só passar um trapo imundo, é só trapo de imundície, como diria Isaías. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que existe algo mais forte do que a culpa, mais poderoso do que o pecado e mais eficaz do que a nossa tentativa de justiça própria. Existe o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo, que é capaz de nos limpar, que é capaz de nos restaurar. Entenda uma coisa: o nosso pecado não nos deixa ver o rosto do nosso Pai. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 59, verso 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Você já se imaginou, você que ama o seu pai, você tentar falar com o seu pai, você chega perto do seu pai olha, fala para você e fala: não quero nem olhar na sua cara, não quero te ver, você está sujo. Quando nós vivemos uma vida de pecado, nós nos apresentamos sujos para o nosso Pai.
Isaías nos mostra isso, que não tem como nós limparmos a nossa sujeira moral com um pano que já está sujo. Isaías diz assim no capítulo 64: nós somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como os trapos imundos, murchamos como as folhas e como o vento, os nossos pecados nos levam para longe. Quando tentamos nos limpar através da nossa justiça social, apenas tentando ser uma pessoa legal, apenas tentando fazer coisas boas, é como passar um pano sujo em cima da nossa sujeira. Isaías, na verdade, ele vai até um pouco além. O que ele chama aqui de trapo de imundície era o absorvente que as mulheres usavam na época. Você tenta se limpar com algo que aparentemente é a coisa mais suja que alguém pode ver naquele tempo. Fato é que não temos nada que possa nos limpar do nosso pecado. Eu não tenho como me limpar do meu pecado. Você não tem como se limpar da sua sujeira. Mas o Pai preparou algo. Ele nos deu o sangue de Jesus, o seu primeiro filho. Ele preparou algo para que de uma vez por todas você fosse limpado de todo o pecado. Não por você, não pelas suas obras, não pela sua capacidade, mas porque Ele é bom, Ele te ama e Ele já preparou algo para limpar a sua vida de uma vez por todas. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1 verso 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu querido, mais forte do que o pecado é o sangue. Mais forte do que toda a sujeira é o sangue. Maior do que toda a iniquidade é o sangue. E o sangue é algo que a gente já conquistou, não porque nós somos bons, mas porque o nosso Pai é bom. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, você tem Pai. Você tem Pai, um Pai que olha para você, olha para as suas feridas, olha para o seu pecado, olha para a sua realidade e não te julga. Ele olha para o seu pecado e Ele não vira o rosto para você, mas pelo contrário, Ele te chama para perto e fala: filho, eu tenho algo mais forte do que o seu pecado para te limpar. Eu tenho um sangue que te purifica. Por isso eu sei que talvez a sua caminhada até aqui foi uma caminhada difícil. Ninguém vai te julgar, nem mesmo o Pai te julga pelos seus pecados. Porque Ele entende que o pecado lambuza, a culpa pesa, mas o sangue limpa. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, o sangue limpa. Não importa o quanto você tenha se afastado, o Pai está te esperando, porque Ele tem o sangue que te limpa. Você tem Pai, não se esqueça. Você tem um Pai que te ama. Entenda isso, você não precisa tentar se limpar escondido, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente percebe que está sujo, a gente percebe que tem pecado e você vai tentar se limpar sozinho. Você começa a tentar ser uma pessoa melhor, você começa a tentar fazer boas obras, mas é como Isaías disse, é só trapo de imundície. Calma, você não consegue se limpar sozinho. Lembre-se, você tem Pai. Sabe, eu lembrei agora, não estava nem no esboço, mas eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, com meu pai. Eu era bem pequeno, eu devia ter uns 4 anos de idade. E a gente estava andando num terreno, no meio do mato. E eu estava andando solto assim no meio do mato, meu pai andando, conversando. De repente meu pai olhou para mim, olhou para minha calça, assim, eu estava com umas 2 bolas de sujeira assim no joelho. Meu pai olhou e falou: o que você arrumou aí, mano? Tá tudo sujo aí. Aí eu falei: não sei. Ele falou: você caiu? Eu falei: não, mas eu não sabia, não tinha entendido de onde vinha aquela sujeira na calça jeans assim. Passou 2 minutos, ele olha de volta e a sujeira estava espalhando. Ele olhou direito, chegou perto e falou: deixa eu ver isso. A sujeira que estava só no joelho já estava espalhada para a calça inteira. E quando ele chegou perto para olhar, ele viu que era milhões de carrapatos.
Eu passei num ninho de carrapato, aqueles carrapatos porva, quem é da roça sabe. Milhões de carrapatos, aquele minúsculo, se espalhando pelo meu corpo, 4 anos. Eu lembro que meu pai olhou para aquilo e falou: mano, é carrapato. De repente meu pai saiu correndo, perto ali tinha uma fogueira que ele tinha feito. Ele me enfiou no fogo. Ele me segurou na calça assim, ó, me enfiou na fogueira assim para arrancar os carrapatos. Arrancou minha roupa, passou minha roupa no fogo. E me jogou no lado lá, catou uma água gelada que tinha, já começou a me lavar. Extremamente desesperado. Imagina milhões de carrapatos numa criança de 4 anos. O que não ia acontecer? Fato é que se eu tentasse me limpar naquele momento, eu jamais conseguiria. Eu, como uma criança pequena, indefesa, não tinha nem noção do que aquilo poderia causar. Mas o meu pai viu aquilo, entendeu a emergência e foi lá e me limpou com a medida que ele tinha na hora, do jeito que ele podia. Mas ele foi lá e me salvou naquele momento. Da mesma maneira o nosso Deus, o nosso Pai faz. Talvez você tenha se sujado na sua caminhada, talvez você tenha passado por alguma situação, talvez sem você querer, talvez simplesmente porque você estava andando no lugar errado e você se sujou. Mas existe um Pai que também te pega, e assim como aconteceu comigo, existe um Pai que te limpa no fogo. Existe um Pai que te passa pelo fogo, existe um Pai que te purifica, existe um Pai que vai buscar as maneiras que Ele pode para te purificar e assim te salvar. Você não precisa se limpar escondido, o teu Pai te limpa. Não tente esconder a sua sujeira, porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente peca, a gente se suja, e a gente não tem coragem de mostrar a nossa sujeira para o nosso pai. Você não tem coragem de chegar para o teu pai e falar: pai, pisei na bola. Sabe aquela criança que quando tem um vaso bonito e você chuta a bola no vaso, você quebra o vaso da casa, e só tem você de criança em casa, você estava sozinho em casa, teu pai chega e fala: quem que você fez aqui? Ele fala: eu não fiz não, fui eu não. Fala: ué meu, você estava jogando bola, eu escutei um barulho, plá. Eu chego aqui e tem um vaso quebrado, você fala que não foi você? Às vezes a gente faz isso, a gente se suja, a gente se quebra, e a gente tenta se esconder do nosso pai. Se o seu pai terreno sabe quando você fez alguma coisa errada, quanto mais o seu pai celestial. Quanto mais o seu pai da eternidade. Não tente esconder dele pensando que ele vai te dar uma bronca, ou ele vai querer te bater, ou ele vai querer te castigar. Você tem um pai que te ama mesmo assim. Ele não te ama porque você é bom, mas é apesar de você errar, apesar de você pecar, Ele te ama mesmo assim. Porque quando você tenta se limpar ou tentar se esconder, você pode até tentar cobrir o seu erro, mas somente o sangue de Jesus pode apagar o pecado. Somente o sangue de Jesus pode, de uma vez por todas, te limpar por completo. Somente o sangue do Cordeiro é o que pode apagar todas as nossas transgressões. Não esqueça que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, você tem algo muito mais forte que o seu pecado que pode te limpar. E não se esqueça, você tem Pai, e o seu Pai sabe como te limpar. Talvez você tenha medo de se mostrar, de mostrar a sua fraqueza diante do seu pai, de mostrar o seu pecado diante do seu pai, porque você tem medo do julgamento. Mas não se esqueça, meu irmão, você tem um pai, e o pai te espera com um abraço. Você tem um pai que te espera não para te julgar, mas para te abraçar. Mas para que você possa se encontrar verdadeiramente com seu pai e ser realmente restaurado, você precisa entender que a restauração começa quando você clama pelo Pai. É quando você chama a atenção do seu Pai. É quando você chama Ele e fala: Pai, eu não consigo sozinho. Pai, eu olho para a vida que eu estou tendo, não é como eu queria ter, eu não consigo sozinho. Pai, me ajuda a me limpar.
me ajuda a ser restaurado. É como a história do filho pródigo. O ponto mais importante da parábola do filho pródigo não é a sua rebeldia, nem a miséria da vida que ele estava levando, mas é o momento em que ele cai em si e lembra que ele tem um pai. A história nos conta que ele decide, Jesus diz essa parábola, que um jovem decide pegar a sua herança antecipada e viver da maneira como ele queria. E a Bíblia fala que esse jovem sai para gastar tudo com tudo que ele queria. E chega um momento onde ele já não tinha mais condições e ele começa a trabalhar alimentando porcos. Isso para um judeu era uma vergonha. E ele começa a desejar o que os porcos comiam, porque ele mesmo tinha fome. Mas sabe o que é interessante? O filho pródigo da parábola, ele entendeu que não compensa viver longe do pai. E você? Será que você já entendeu que não compensa viver longe do pai? Será que você já entendeu que não compensa viver somente do seu jeito? Chegar uma hora em que a sua condição não vai te trazer para mais perto do pai, ou talvez a sua condição humana, a maneira como você vive, não vai te trazer tanto prazer quanto você teria se estivesse na presença do pai. A palavra de Deus diz em Lucas 15, 17, que esse jovem caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me pôr a caminho e voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir ele levantou e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu peguei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no dedo dele, calcem os seus pés, tragam um novilho gordo, matem. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Na medida do filho pródigo, essa parábola que Jesus usa não é para contar a história de alguém isolado, mas é para contar a minha e a sua história. O filho pródigo sou eu. O filho pródigo é você, que pela vida inteira acabou se sujando com o pecado, se afastando do seu pai, se afastando do seu Deus. Mas hoje eu quero fazer um convite para você. É tempo de cair na real e lembrar: você tem pai. Você tem um pai que não te espera com julgamento. Você tem um pai que não te espera para te expulsar de casa novamente. Não, existe um pai te esperando com braços abertos. Existe um pai querendo celebrar com você, querendo te limpar, querendo trocar as suas vestes, querendo festejar e celebrar a tua vida, o teu retorno, a sua chegada. Sabe o que é lindo nessa história? O filho pródigo, ele volta para casa esperando bronca, punição e rejeição. Mas ele encontra abraço, festa e restauração. Você tem um pai que não está esperando para te julgar. Você tem um pai que não está esperando para te castigar. Você tem um pai que está te chamando e te esperando com a mesa posta, com um lugar na mesa reservado, com seu nome nela. E ninguém vai comer antes de você chegar. Ninguém vai comer antes de você sentar no seu lugar. O que o filho experimenta não é só perdão, mas é dignidade restaurada. E isso só acontece porque ele realmente reconheceu que não podia mais fazer nada sozinho. Você só vai ter a sua dignidade restaurada quando você entender que sozinho você não consegue. Você só vai ter a sua dignidade, as suas características restauradas quando você entender que sozinho você não consegue, você tem um pai. O filho pródigo já estava se comportando como um mendigo na rua,
querendo se alimentar da comida dos porcos. E quando ele volta para casa, ele só queria ser tratado como mais um empregado. Mas Deus nunca trata um filho como Ele trata um empregado. Não, Deus não tem empregados, todos são filhos, todos são herdeiros, todos nós temos acesso à mesa. O filho pródigo, ele reconheceu que só o pai podia limpar a lama, restaurar a honra e curar a alma. Deus tem um convite para você nesse dia. A casa do Pai é um lugar onde Ele quer restaurar a sua honra. A casa do Pai é um lugar onde Ele quer restaurar a sua identidade. A casa do Pai é um lugar onde Ele quer curar a sua alma, Ele quer limpar a sua lama, Ele quer tirar tudo aquilo que te suja, tudo aquilo que te mancha, e purificar o seu pecado, assim como o próprio Isaías dizia. Ele disse que quando ele vê o rei em uma visão em Isaías 6, ele declara assim: olha, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele diz que ele viu toda a cena da sala do trono, e um dos serafins voa para ele com uma brasa viva, toca na boca dele e diz: olha, o seu pecado foi purificado e perdoado foram os teus pecados, o teu pai te ama. Não se esqueça que o seu pai te ama. Talvez hoje você esteja assim, como filho pródigo, tentando sozinho se limpar, escondido, fingindo que está tudo bem. Às vezes na sociedade você se apresenta para as pessoas como alguém que está bem, está legal, mas você sabe a sujeira que você tem se enfiado. Você sabe o lamaçal do pecado que você viveu. Talvez você tenha tentado se limpar sozinho, fingiu que está tudo bem. Talvez você tenha medo hoje de olhar para Deus como um pai. Talvez porque a maneira como você teve o seu pai na terra, o seu pai te julgaria ou te julgou por muito menos. Mas hoje eu quero que você tenha a imagem de Deus restaurada. Deus é um pai que nunca falha. Deus é um pai que nunca julga. O filho pródigo, ele esperou o pai com pedras nas mãos, mas quando ele chega, ele vê o pai com braços abertos. Ele é um pai sem igual. Não se esqueça, você tem pai. O filho pródigo, ele esperou o pai com julgamento, mas ele encontrou o pai com a mesa posta, com o coração aberto. Lembre-se o que Jesus disse em Apocalipse 3:20, ele fala assim: ei, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Existe um sangue que nos purifica, existe algo que nos espera, existe uma mesa posta na casa do Pai. Ele quer entrar na sua bagunça, Ele quer entrar no seu quarto escuro, Ele quer entrar na sua sujeira escondida, não para te condenar, mas para te limpar. Não para declarar que você é culpado, mas para declarar que você é amado. Não para declarar, ou para perguntar: poxa filho, por que você fez isso? Por que você se sujou tanto? Não. Quando Jesus entra em cena, quando o Pai entra em cena para te limpar, Ele não vem para te julgar, mas Ele vem para te dizer: olha, fica tranquilo que eu sei como limpar essa sujeira. Jesus disse que Ele quer comer com você, e lembre-se disso, Ele sempre limpa primeiro aqueles com quem Ele decide sentar na mesa. Quando Jesus decidiu sentar com seus discípulos, antes Ele foi lá e lavou os pés de todos eles. Se existe um lugar na mesa, na casa do Pai, lembre-se que antes de sentar na mesa, você vai ser limpo, você vai ser purificado. O filho pródigo, ele caiu em si, e talvez seja a hora de você cair em si também, entender: eu não posso sem meu pai. Eu não posso me limpar sozinho. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso me achegar diante desse Deus que quer me limpar. E lembre-se disso, o pai, ele não correu para acusar o filho, mas ele correu para abraçar. O pai está te esperando somente uma pequena atitude, um pequeno desejo de ir ter um encontro com o pai. Ele quer te abraçar, Ele quer te limpar, Ele quer te curar.
Porque não é você que se limpa para voltar para o Pai. É o Pai que te limpa quando você volta. Você não precisa chegar limpo, não. Você não precisa chegar, tentar mudar tudo quem você é, não. A palavra de Deus fala, olha, venha como está, meu filho, vem, só volta para a casa do teu pai. Só chega, não importa a sujeira que você se meteu, não importa o pecado que você andou, não importa, só volta. É Ele quem te limpa. É Ele quem te restaura. Lembre-se, Deus ele não quer te castigar, Ele quer te vestir de novo, Ele quer trazer honra novamente para a sua vida. A honra que você perdeu por ter vivido do seu jeito. Você só precisa abrir a porta, porque Ele está do lado de fora, esperando apenas um convite. Talvez você esteja tentando se limpar e a única coisa que você consegue fazer é mais bagunça. Talvez você esteja tentando se limpar, só que os panos que você está tentando se limpar estão sujos e você só acaba sujando tudo ao seu redor. Lembre-se de uma coisa, você não vai conseguir sozinho, o Pai está do lado de fora, na porta, só esperando um convite. Mas talvez até hoje você se enxerga como um órfão espiritual. Eu imagino que tem muita gente que não consegue se enxergar como o verdadeiro filho de Deus. Mas Deus ele quer hoje te mostrar que você é filho. Deus quer te mostrar hoje que Ele tem algo mais forte. Não importa o como você se sujou, não importa o como você acabou estragando a sua vida por algum motivo. O seu Pai conhece algo mais forte para te limpar. E eu quero que vocês assistam um vídeo aqui comigo. Pode colocar, por favor? My dad has always liked fixing things. Feels like he was always in the middle of a project. And sometimes he'd let me help. There was this one time where partway through changing the oil, he left me in the garage for a little while. By myself.
you okay? Nick. Open the door, bud. Whatever it is, it's okay. Just let me in. Looks like you had yourself a bit of a battle in here, huh? I think we're gonna need some stronger stuff. Aleluia. Meus queridos, essa é a nossa história. Assim é a nossa história. O Pai, Ele confia em nós. Mas quando nos vemos sozinhos, é aí que surge a oportunidade de nos sujarmos. A gente se lambuza nas próprias fraquezas, cai nas armadilhas do pecado, que no começo parece inofensivo, parece até divertido, parece gostoso, parece legal. Mas chega uma hora em que você olha tudo e percebe, cara, como foi que eu fiquei assim? Como foi que eu me transformei nisso? Como é que eu deixei a situação chegar nesse ponto? E aí começa o ciclo. Você tenta se limpar. Você vem até de fininho para a igreja. Você senta lá no fundo. Você tenta adorar baixinho. Você tenta se limpar, achando que ninguém pode saber da sua bagunça. Mas eu quero te contar um segredo. Olha em volta. Pode olhar em volta. Tá todo mundo sujo. Tá todo mundo buscando o que você veio buscar. Ninguém aqui consegue se limpar sozinho. Eu não me limpo sozinho. O pastor Felipe não se limpa sozinho. Ninguém aqui se limpa sozinho. Todos precisam do Pai. Não importa o quanto você esfregue, a sua justiça é como um trapo imundo. Você só precisa hoje fazer uma coisa. Você precisa chamar pelo Pai. Ele não vem com raiva, Ele não vem com julgamento, Ele vem com um abraço, Ele vem com sangue, Ele vem com redenção, Ele vem com purificação, Ele vem com transformação.
Lembre-se, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Meu filho, faz quanto tempo que Deus está batendo na porta? Faz quanto tempo que Ele tem estado presente aí do lado de fora, porque você não deixou Ele entrar? Você vai continuar tentando se limpar sozinho, escondido? Você vai continuar fingindo que está tudo bem? Ou vai deixar Ele entrar aí dentro? Lembre-se que só Ele tem algo forte o bastante para te limpar de toda sujeira. O sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Portanto, hoje não fuja, volte para o Pai. Chame o Pai, chame o Abba, chame o Papai. Clame a presença do seu Pai, receba um abraço, abra essa porta logo de uma vez. E seja limpo de toda iniquidade, de todo o pecado, porque o teu Pai não vem para te julgar, Ele vem para te amar. Ele vem aqui, nesse momento, Ele está olhando você nos olhos, dizendo: olha, parece que você teve muitas batalhas aí dentro. Parece que você tem enfrentado grandes lutas, parece que você tem enfrentado inimigos que só você conhece. Mas eu também conheço. Eu bem sei quais são as suas dores, eu bem sei quais são os seus pensamentos, eu sei quais são as coisas que te trazem dor e sofrimento, eu sei pelo que você tem lutado, eu sei a bagunça que está aqui dentro. Ele conhece, apenas deixe Ele entrar. Por isso eu quero que você se coloque de pé comigo. Você aí no seu lugar, feche os seus olhos e olhe agora para a situação que se encontra a sua vida. Olhe para a sujeira que você se encontra. Entenda que você já não consegue mais se limpar sozinho. Talvez você tenha tentado se limpar por muito tempo, mas só existe um que pode te purificar. Talvez você já esteja como aquele menino, já chegou até o banheiro, já chegou a tentar se limpar de todas as maneiras, mas você já está cansado de tentar. Você já está cansado de esfregar, mas a sujeira não sai. Talvez você não consegue vencer o seu pecado, talvez você não consegue vencer o seu coração, as suas mágoas, as raízes de amargura. Talvez você não consegue porque o seu pai te feriu e você não consegue enxergar Deus como pai, porque você coloca a imagem do seu pai terreno em Deus, e Deus não pode ser assim. Talvez você já tentou se esfregar tanto que já está até machucando, já está em carne viva. Eu quero fazer um convite especial para alguém nessa manhã que precisa. Talvez você já está cansado de se limpar sozinho. Eu quero que, assim como o menino clama para o Pai, quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você precisa de um encontro verdadeiro com esse Pai, um Pai que te ama, um Pai que te abraça, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque existe um Pai te esperando com algo mais forte, com o sangue do Cordeiro, para de uma vez por todas te limpar, te restaurar. Por isso, se você que precisa de um abraço do seu Pai, se você precisa de uma restauração do seu Pai, saia do seu lugar agora. Você tem 10 segundos para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Existe um Pai que quer restaurar a sua vida. Existe um Pai que quer restaurar o seu coração. Existe um Pai que quer restaurar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos.
Não tenha medo, o seu Pai te espera com braços abertos. Seu Pai te espera com um sorriso nos lábios e com algo mais forte para te limpar. Quero que todos com a mão no coração, vocês possam repetir essa oração. Diga: Pai. Diga: Pai, eu sei que estou sujo. Eu sei que o pecado talvez me dominou. Mas eu declaro hoje que sozinho eu não consigo. Hoje eu clamo pelo Pai. Que o Senhor venha habitar em meu coração, me limpar e me purificar. Em nome de Jesus. Meus queridos, existe um lugar seguro. Existe um lugar seguro na presença do Abba. Eu pertenço a ti. Chame o seu Pai, chame o Abba, chame a presença dele. Eu pertenço a ti. Somos teus. Abba, eu pertenço a ti. Abba,
vez a mão no seu coração. Quero que você repita mais essa oração. Diga: Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Pai, eu quero ser limpo. E eu reconheço que o Senhor é meu único, suficiente e eterno Salvador. Sozinho eu não consigo. Escreve meu nome no livro da vida. Me permita ser limpo de uma vez por todas, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, se você fez essa oração hoje pela primeira vez, e hoje pela primeira vez você quer entregar a sua vida para Jesus e entender que Ele é seu único, suficiente e eterno Salvador, Ele quer mudar a tua história. Ou se por algum motivo você já foi limpo antes e no percurso você se sujou, e hoje você quer voltar para a casa do Pai, também tem lugar na mesa para você. Se você hoje quer aceitar Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, quando eu contar até 3, você vai jogar a sua mão o mais alto possível, porque esse é o seu grito pelo Pai, esse é o seu chamado para que o Pai te limpe. Quando eu contar até 3, você vai jogar a mão lá em cima. 1, 2, 3. Levanta a sua mão, você que quer ser salvo nesse dia. Aleluia, fica com a sua mão levantada. Eu sei que existem mãos aqui. Glória a Deus. Meus queridos, vocês que hoje querem mudar a sua história, vocês que levantaram as suas mãos, pega seus pertences, corre aqui na frente, o seu Pai quer te limpar. Eu quero orar com você aqui. Se existe mais alguém aí, sai do seu lugar. O Pai está chamando você, Ele está dizendo: ei filho, ei filha, seja o que for, está tudo bem. Apenas abra a porta e me deixe entrar. Seja como for, apenas abra a porta. Aconteça o que acontecer, apenas abra a porta. Apenas me deixe entrar. Meus queridos, o Pai está restaurando paternidades aqui hoje. O Abba está nesse lugar, o Pai está nesse lugar. Estenda suas mãos, vamos orar pelos nossos amigos. A banda continua cantando. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que estão declarando: Pai, nós queremos pertencer ao Senhor, queremos que o Senhor venha fazer a sua obra, Pai. Restaura, Senhor, restaura a paternidade, restaura os sonhos, restaura os projetos. Meu papai.
Espírito Santo, que o Senhor venha restaurar, ó Pai, que o Senhor venha limpar por completo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, olhem aqui para mim. Olha aqui. Obrigado. Parabéns por essa decisão. Parabéns por essa decisão. Sabe quando você entende que Ele é o seu Pai, quando você entende que você é chamado para a casa do Pai, Ele tem um lugar na mesa para você. E olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente, não faz sentido estar na mesa do Pai se a mesa estiver vazia. Como eu te disse, aqui está todo mundo sujo igual, buscando se limpar da mesma maneira. Mas a gente conhece que sozinho a gente não consegue. Mas a gente tem um Pai. A gente tem um Pai que nos limpa, que tem algo mais forte, que tem o sangue do Cordeiro. E Ele te traz para uma mesa. Ele preparou uma mesa para vocês. E nessa mesa vocês não estão sozinhos. Vocês têm muitos irmãos. Por isso eu quero que vocês olhem em volta e vejam o tamanho da mesa que o Senhor colocou para você. Essa é a sua família. Essa é a mesa do Pai. E nós, como o restante da família, queremos celebrar a vida de vocês. Por isso, Lagoinha, vamos celebrar comigo em nome de Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à mesa do seu Pai. Vocês não estão sozinhos. Lagoinha, declare. Vamos lá, banda. Aleluia. Jesus, nós te louvamos. Uau, que palavra, meu Deus. Glória a Deus. Queridos, mais 2 minutinhos da sua atenção. Não precisa nem sentar, nós já estamos terminando. Daqui a 2 semanas, dia 15, nós teremos o nosso próximo batismo. Você pode celebrar aí? Glória a Deus. Você que ainda não é batizado, ou você que conhece alguém que precisa se batizar, converse com essa pessoa. Conversa sobre o batismo. A palavra de Deus diz, Jesus disse que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água, não pode acessar o reino dos céus. Jesus também disse que aquele que não me confessar publicamente aos homens, eu também não confessarei ao meu Pai. Então o batismo é uma confissão pública. Se você está aqui hoje e já crê em Jesus, confessa a sua fé, coloca a sua fé nele, crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, mas ainda não se batizou, esse batismo, esse chamado é para você. É para você descer as águas, é para você cumprir o mandamento. Lembra que eu falei um pouco mais cedo que Jesus nunca vai te pedir para você fazer nada que Ele não tenha feito antes. Jesus, Ele foi batizado, Jesus nos ensinou que nós precisamos ser batizados. Por isso que no dia 15, daqui a 2 semanas, nós teremos batismo aqui na nossa igreja. Então se você deseja se batizar, aponta o seu celular rapidinho agora. Ih, não tem QR Code, desculpa, deveria ter. Mas nós temos um cadastro, depois nós vamos colocar aqui o cadastro, que você precisa fazer o cadastro para estar aqui, porque um dia antes você vai ter um discipulado rápido aqui. Nós vamos passar amanhã passando sobre alguns temas, sobre o batismo, sobre esse tema que é maravilhoso, e você precisa estar conosco um dia antes aqui no sábado, tá bom? Não tem arte aí não, né? Nós precisamos ter o QR Code na arte, senão não vale a pena, não tem como as pessoas se inscreverem, amém? Mas nós vamos passar no nosso portal, para você estar aí entonado e poder fazer o seu cadastro, no nome de Jesus, amém? Queridos, quantos estavam ontem aqui no Bem Casado? Deixa eu ver você. Glória, foi bênção, não foi? Glória a Deus, nossa igreja está avançando nos gerações, cuidando dos nossos casais. Já demos o start aí inicial, e nós cremos que a família é o grande alvo de Satanás.
Por isso que cada vez mais nós vamos cuidar dos nossos casais, nós teremos mais encontros frequentes do bem casado e vai ser maravilhoso. No final nós temos nossa cantina também, não deixe de passar ali. É uma forma de você abençoar essa casa, uma forma de você abençoar esse ministério. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor hoje nos ensinou, Pai, que o Senhor é o nosso papai. O Senhor não é só Deus, o Criador, mas o Senhor é um Deus Pai, que se importa conosco, que cuida de nós. Pai, nós louvamos e te agradecemos, ó Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe a semana de cada um aqui, ó Pai. Que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana sobrenatural. No nome poderoso de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos para cima, Lagoinha!